Na aula de hoje, então, a gente vai aprender sobre função afim. Então, a gente já vinha há um bom tempo estudando sobre funções no geral, né? Então, agora a gente vai especificar cada uma delas. Então, a primeira que a gente vai estudar é essa aqui, a função afim. Ela também é conhecida, também é chamada de função polinomial de primeiro grau ou simplesmente função de primeiro grau, tá? Então, função afim e função de primeiro grau é a mesma coisa. A forma genérica da função afim é essa aqui que vocês estão observando, tá? Então, ela é escrita nesse formato aqui, ó. F de x igual a x mais b ou y igual a x mais b. Lembrando que eu já vinha falando para vocês que o f de x e o y é a mesma coisa, tá? O a e o b são números reais, tá? Então, eles podem ser qualquer número, com exceção do a, ok? O a, ele tem que ser diferente do zero. E o b pode ser qualquer número, inclusive o zero, ok? Então, qualquer uma dessas formas aqui que vocês encontrarem por aí é uma função afim, tá? Então, ela vai estar no formato f de x ou y. O nosso a, então, é o coeficiente angular, ok? E o nosso b é o coeficiente linear. Mais para frente a gente vai estudar mais especificamente o que significa cada um deles. Então, para vocês identificarem quando que uma função é afim, quando que uma função é de primeiro grau, o que vocês têm que observar? O grau dessa função, tá? Então, para ser uma função afim ou de primeiro grau, esse x aqui tem que ser de grau 1, tá? Não aparece aqui, mas a gente sabe que é o expoente 1 ali. Se por acaso tiver um expoente 2 ou 3, não é uma função afim, tá? Então, para ser função afim, tem que ser expoente 1, ok? Então, vamos ver um exemplo aqui para identificar os coeficientes a e b nessas funções afim que eu tenho ali, tá? Então, aqui na letra A minha função é f de x igual a 2x menos 3. Quem que é meu A e quem que é meu B? Observem aqui em cima, na forma genérica, que o A é sempre o valor que está acompanhando o x, tá? E o B é o termo independente, é um número sozinho, ok? Então, quem acompanha o x sempre vai ser o A. O número que estiver sozinho é o B. Então, aqui embaixo, nos exemplos, o que eu tenho? Quem é que está acompanhando o x? O 2. Então, é ele, o meu A. Quem é o termo independente aqui? É o negativo 3, tá? Então, o meu B é o negativo 3. Por que negativo, professora? Observem que a minha função genérica tem uma soma. E aqui, no meu exemplo, o que eu tenho? Uma subtração. Então, seria a mesma coisa que eu ter 2x mais o negativo 3, tá? Então, por isso que o meu B é o negativo 3. Agora, aqui na letra B, eu tenho y igual negativo 3x mais 4. Quem que é o meu A? O meu A é o termo que acompanha o x, e nesse caso é o negativo 3. Então, negativo 3 é seu A, e o meu B é o termo independente, que nesse caso é o 4. Na letra C, quem que é o meu A? Então, o A, novamente frisando, é quem acompanha o x.
Mas, se o x aqui, nesse caso, está sozinho, qual é o termo dele? Quem é que está acompanhando ele? É o 1, tá? Sempre quando tá a letra sozinha, a gente sabe que tem o 1 escondidinho ali junto. Então, o meu A é o 1 e o meu B é o negativo 2, tá? Agora, na letra D. Quem que é o meu A? É quem está acompanhando o X. Nesse caso, é o 4. Então, A é 4. E quem que é o meu B? Bom, como aqui não tem nada, a gente subentende que aqui a minha função é 4x mais 0, tá? Como 0 não vale nada, então não precisa aparecer aqui, né? Não tem valor nenhum, então o 0 não precisa aparecer. Então, o meu B é o 0, tá? Na letra E, então, quem que é o meu A? É o número que acompanha o x. Nesse caso aqui, vai ser o negativo 1. Então, o A é negativo 1 e o B é o positivo 1, ok? Agora, vamos ver o que é o valor de uma função afim, ou o valor numérico de uma função afim. Então, para ficar mais prático, vamos direto para os exemplos, tá? Então, ali eu coloquei, ó, determinar o valor numérico da função afim f de x igual 5x mais 1 para, na letra A, x igual a 1. O que isso significa? Eu quero saber qual é o valor dessa função aqui quando o meu x vale 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função, tá? Então, a minha função é f de x igual 5x mais 1. E o que eu vou fazer? Bom, se aqui está perguntando qual é o valor numérico quando o meu x vale 1, então, na minha função, aonde tiver x, eu vou trocar por 1, tá? Então, eu quero saber quanto que vale o meu f de 1, ó. Troquei o x por 1. Então, vai ser 5 vezes, troca o x por 1, mais 1. Então, f de 1 vai ser 5 vezes 1 é 5, mais 1 vai ser 6. Então, o valor numérico dessa função, quando x vale 1, é o 6, tá? Isso aqui vocês já vinham fazendo, só que vocês não faziam nesse formato, vocês faziam no formato da tabelinha, né? Vocês atribuíam valores para os x e depois fazia a continha para achar o correspondente y, tá? Na letra B, eu quero saber o valor numérico dessa função quando o meu x vale negativo 3. Então, a função está aqui. Agora, eu vou trocar o meu x, então, por negativo 3. Então, vai ser f de menos 3, ó, fiz a troca do x pelo menos 3. E aqui, mesma coisa. Agora, eu vou fazer ali o cálculo. 5 vezes o menos 3 dá menos 15. Menos 15 mais 1 dá menos 14. Então, esse é o valor numérico dessa função, se o x for menos 3. Agora, na letra C, mesma coisa, né? A minha função, então, é a mesma. Agora, ele quer saber, nós queremos saber qual é o valor numérico se o x for 5. Então, vou trocar o meu x por 5. Então, aqui eu vou ter 5 vezes o 5 mais 1. 5 vezes 5, 25. Mais 1, 26, tá? E aqui, na verdade, aqui só está escrito de forma diferente, mas ele quer saber qual é o valor numérico do f de 2/5.
Ó, aqui a gente não tinha f de 5, f de menos 3, f de 1. Ou seja, se eu trocar o x por 2/5, quanto que vai ser o valor numérico, tá? Então, são formas diferentes de escrever, mas que eu faço do mesmo jeito. Então, aqui eu quero f de 2/5. Então, eu quero o 5 vezes, vou trocar o meu x por 2/5, ó, tá? Mais 1, que é o restante da função ali, tá? Na verdade, eu só fiz a troca do x por 2/5. Agora, faz o cálculo normalmente, ó. Aqui, como são valores iguais, e um multiplica e o outro divide, então posso cancelar. Ficou só o 2. 2 mais 1, 3. Ou seja, quando o meu x vale 2/5, o valor numérico dessa função é 3. Agora, a gente vai ver o que é valor inicial de uma função afim. Na verdade, vem na mesma linha do valor numérico, tá? Para o valor numérico, a gente atribuía qualquer valor para o x. Como aqui eu quero o valor inicial, o que é que eu vou fazer? Eu vou atribuir o valor 0 para o x, tá? E vocês vão ver que o valor inicial de qualquer função afim sempre vai ser o número b, tá? Por que que o b é o valor inicial da função? Porque quando a gente atribuir 0 para o x, e fizermos os cálculos, vai sobrar somente o número b, tá? Vamos verificar aqui nesse exemplo. Então, ó, determinar o valor inicial das funções afim a seguir. Se eu quero determinar o valor inicial, então eu já tenho que ter em mente que eu sempre tenho que atribuir para o x o número 0, tá? Então, aqui o que eu vou fazer, ó? No lugar do meu x, eu vou colocar o número 0, tá? Então, aqui eu vou ter menos 3 vezes o 0 mais o 5. Menos 3 vezes o 0 é 0. O que sobrou? O 5. E o 5 não era exatamente o nosso b? Era, né? Ó, o menos 3 seria o a e o 5 era o b, que é o que diz aqui no enunciado, ó, que o número b é o nosso valor inicial, tá? Por conta disso aqui, ó, que quando eu atribuo 0 para o x, então essa primeira parte aqui vai anular, tá? Na letra B, ó, 2x menos 8. Se eu atribuir 0 para o x, então o que eu vou ter? 2 vezes o 0 menos 8. 2 vezes 0, 0. Então, anula. O que sobrou? Exatamente o nosso valor b, que é negativo 8, tá? Na letra C, quem que vai ser o nosso valor inicial dessa função afim aqui, 5x mais 9? Ó, eu já sei que vai ser o 9, que é o valor b. Por quê? Porque se eu atribuir o 0 para o x, ele vai anular essa primeira parte, sobra só o 9, tá? E aqui mesma coisa, ó, 3 vezes x mais 7, qual que é o valor inicial? Então, para o valor inicial, eu sempre atribuo 0 para o x. Então, 3 vezes o 0 mais 7. 3 vezes 0, 0, anula, sobrou o 7. Então, valor inicial e valor numérico é praticamente a mesma coisa. Só que para o valor numérico, então, a gente pode ter para o x qualquer valor, tá? E valor inicial da função,
Aí eu atribuo para o x somente o número 0. E atribuindo 0 para o x, o que que sobra? Somente a parte que corresponde ao b da função afim. Então, quando falar de valor inicial da função afim, vocês já sabem que é o b, ok? Agora, vamos para a taxa de variação da função afim. Então, agora a gente vai prestar mais atenção no A. Por que no A? Porque é ele que indica a taxa de variação da função afim, tá? Ele está atrelado ao ângulo de inclinação no gráfico da função, tá? Mas isso eu vou falar na próxima aula, quando a gente estudar o gráfico, tá? Por enquanto, vocês só se atentem para isso, ó, que a taxa de variação é o valor A da função afim, tá? Então, a nossa função afim tem essa cara aqui, ó, AX mais B. Então, o B, a gente já viu que é o valor inicial, né, da função. E o A, então, agora a gente vai estar vendo que é a taxa de variação, ok? Da função afim. Então, para ficar mais simples, vamos direto para o exemplo. Então, ó, qual é a taxa de variação de cada função afim abaixo? Bem fácil, né? Ó, a taxa de variação, então, eu já sei que é o A. Então, quem que é aqui na letra A a taxa de variação? É o A, que nesse caso, ó, quem acompanha o X, né? Então, é o 3. Aqui na letra B, 2x menos 7. Opa! Aqui na letra B, a taxa de variação é o 2, tá? Na letra C, a taxa de variação A é quem acompanha o X, que é o negativo 8, ok? Então, a taxa de variação é o valor A da função afim, ok? O A, ou seja, a taxa de variação, eles determinam se a função vai ser crescente ou decrescente, tá? Como? Então, se o A for positivo, ou seja, se o A for um número maior do que 0, a função vai ser crescente, tá? Então, nesse caso aqui, ó, as funções da letra A e da letra B, como o A é maior do que 0, então são funções crescentes, tá? Então, aqui na letra A é função crescente e aqui na letra B também é função crescente porque o A é maior do que 0. Essa é a justificativa, tá? A taxa de variação é maior que 0. Se a taxa de variação for menor do que 0, ou seja, for um número negativo, aí a função vai ser decrescente, ok? Como é o caso da letra C, ó. A taxa de variação é negativo 8, que é um número menor que 0, então significa que essa função é decrescente, ok? E para encerrar, vamos fazer mais um exemplo aqui com letras A e B, tá? Então, escrever a lei da função afim sabendo que. Então, eu quero a formulazinha da função afim, tá? Então, eu sei que a nossa função afim, então, novamente, a forma genérica é essa ali. Então, vamos se basear nela para escrever a formulazinha da A e da B. Então, ó, na letra A, eu sei que a taxa de variação é 4 e o valor inicial é 3. Bom, se a taxa de variação é 4, quem que é a taxa de variação? É o A ou o B da função? É o A, né?
Então, o A é 4 e o valor inicial, eu já sei que é o B, né? É 3. Então, meu B vale 3. Agora, eu faço essa troca aqui na minha fórmula genérica. Então, meu f de x vai ser igual. O meu A é 4 vezes o x, mais o meu B, que é 3. Então, essa é a lei da minha função, tá? E na letra B? Na letra B, a taxa de variação é 2, ou seja, o meu A é 2. E aqui ele não me deu o valor inicial, ele só me disse que o f de 3 é 8. Então, vamos usar essa informação. F de 3 é 8. Bom, inicialmente eu só sei da taxa de variação, então eu vou usar ela. É 2 vezes o x, ainda não sei quem é o meu b, então vou deixar o b ali mesmo. Mas eu tenho essa informação aqui, ó. O meu 3 tá no lugar de quem? Tá no lugar do x, né? Então, eu sei que o meu x eu posso trocar por 3. Ó, fiz as trocas do x por 3. Mas por quê? Porque aqui a gente lê, ó, f de x. Como o 3 está no lugar do x, então eu posso fazer essa troca ali. Agora, outra informação aqui, ó. O meu f de 3 vale 8. Ou seja, como tem essa igualdade, no lugar do meu f de 3, eu posso colocar o 8, porque ele está dizendo que são iguais. Então, aqui no lugar do f de 3, eu posso trocar por 8, tá? 2 vezes o 3 é 6, né? Mais b. Agora, eu vou descobrir quem que é o meu b, ó. Esse 6, eu vou passar para o primeiro membro, negativo. E 8 menos 6 dá 2. Então, o meu B é 2. Agora, eu tenho o meu A e eu tenho o meu B. E eu posso escrever a lei da minha função afim. Então, vai ser 2x mais o B, que é 2 também. Ok? Então, seria isso.